Me conta uma coisa, quantas vezes você já disse sim, quando na verdade queria dizer não? Quantas vezes você se sentiu exausta, sobrecarregada, porque sentiu que precisava atender as expectativas de todo mundo? Seja no trabalho, na família, na vida pessoal como um todo, o medo de decepcionar, o desejo de ser útil, de ser boa o suficiente, tudo isso nos leva a uma vida de excessos. Porque a gente dizendo sim para todo mundo, a gente está dizendo não para si mesma em várias coisas, percebe? Onde a gente se esquece que o nosso maior ativo é a nossa própria energia e a nossa saúde mental. Hoje eu quero te convidar a um bate-papo honesto, direto, sobre o poder dos limites saudáveis nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Vamos conversar sobre como essa habilidade não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio, de sabedoria. Fica comigo até o final. Tem dicas práticas para te ajudar com isso. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar de você, da sua saúde mental, da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos, da sua carreira. Eu faço esse conteúdo com muito carinho, com muito estudo, e eu espero que você goste, que seja útil para você. E eu já te convido a compartilhar com todo mundo que precisa ouvir esse bate-papo que a gente vai ter aqui, combinado? Vamos lá. A habilidade de estabelecer limites. Primeiro ponto é você encarar isso como uma habilidade. Por quê? Habilidade a gente pode desenvolver. Não é um traço, eu não consigo, não faz parte de mim. Eu sempre tive essa dificuldade. Tá, mas você quer desenvolver essa habilidade? Se sim, essa é uma das competências mais importantes que a psicologia nos ensina. Para muitas mulheres, especialmente as que passaram anos cuidando dos outros, dos filhos, da família, da carreira, dos amigos. Muitos, né, na nossa idade, aí, por volta dos 40 e poucos, cuida dos pais também, né? A nossa identidade se confunde com a necessidade de sermos a solução para o problema de todos, não é assim? E como isso nos sobrecarrega. Mas o que a psicologia nos mostra? A falta de limites tem um custo altíssimo. O primeiro deles, o custo emocional. A gente fica ali ressentida, magoada, frustrada, sobrecarregada, ansiosa ou deprimida. Então, assim, tem várias coisas que acontecem dentro de nós que a gente está se sentindo ali invadido o tempo todo. E aí fica com raiva de si mesma porque não conseguiu falar não, né? Vira, como a gente fala aqui em Minas, vira um angu de caroço, né? E tem um custo na saúde também, na saúde física, porque a pessoa está sempre correndo, está esgotada, tanto física quanto mentalmente, um estado de alerta constante, medo de ter esquecido alguma coisa, né? Tem muitas pessoas que chegam ao burnout. Muitas vezes no trabalho, o burnout vem por uma sequência de meses só assumindo novas responsabilidades, assumindo coisas e não estabelecendo limites, tentando dar conta de tudo. Quando precisava ter uma conversa franca ali com o chefe ou com as pessoas do trabalho sobre redividir as tarefas, sobre negociar. E muitas vezes a pessoa fala, mas se eu fizer isso eu vou me sentir fraca, né? Então a pessoa fica ali numa espécie de crise existencial, falar, se eu disser não, eu vou ser demitida. Se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. E isso vai ficando cada vez pior. Tem um custo alto nos relacionamentos também. Porque a falta de limites, ela vai desgastar as relações. Essa exaustão vai tornar a gente menos paciente, irritada, né? Nervosa, dando uma resposta o tempo todo. Às vezes, uma pessoa é boa, sabe? É uma pessoa com várias boas intenções, é uma pessoa que ajuda todo mundo, mas ela tá tão sobrecarregada que ela começa a ser grossa, ela começa a xingar, ela começa a falar palavrão, e aí fica todo mundo com raiva dela. E olha aí como que fica a situação. Ela tá tentando ajudar todo mundo, não estabelece limites e ainda sai como ruim na história, né? E o limite, ele não precisa ser um muro que isola a gente dos outros. Vamos considerar aí talvez como uma cerca que protege, que define, que permite que a gente desenvolva relacionamentos que realmente importam, né?
E a vida traz isso para a gente chega numa certa idade, essa maturidade, ela nos dá sabedoria para entender isso, para filtrar as pessoas que realmente valem a pena, para dedicar os relacionamentos que realmente valem a pena, né? Mas falando de um modo geral, falei para vocês de dicas práticas, né? Você que já me segue há algum tempo sabe que eu trabalho com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E aí, como que a gente vai tratar essa questão, tá? Vamos imaginar que neste momento você está numa sessão de terapia comigo e está trazendo a sua dificuldade de estabelecer limites. Então, a gente vai procurar juntos identificar as suas crenças disfuncionais ou os seus pensamentos que estão alimentando essa atitude. Então, por exemplo, eu dei alguns exemplos agora há pouco. Se eu disser não, eu vou ser rejeitada. Colocar os meus limites é egoísmo. Se eu colocar limite na situação, eu vou ser demitido, né? Então, a gente vai primeiro identificar quais são as crenças que você tem sobre estabelecer limites. Porque toda crença, ela vai funcionar como raízes, digamos assim, para os nossos comportamentos. Tá? Então, a gente precisa identificar a causa raiz desse comportamento e geralmente é uma crença disfuncional. Tá? E a gente vai trabalhar isso questionando, substituindo por perspectivas melhores, realistas, como, por exemplo, dizer não é uma questão de me cuidar, dizer não é uma forma responsável de assumir somente aquilo que eu dou conta e não ficar como enrolada, descumprindo o prazo, falando sim para todo mundo e não entregando para ninguém, né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente vai conversar. Um outro ponto que é possível também é o treinamento em assertividade, porque passa pela habilidade de se comunicar, aprender a estabelecer esses limites de forma clara, paciente, respeitosa, né? Usando a comunicação não violenta, como eu preciso que isso seja feito, eu sinto essa e essa necessidade, olha, eu entendo que você tem esse jeito, mas comigo funciona melhor assim. Não precisa culpar, brigar ou justificar. Na maioria das vezes, com uma boa técnica de comunicação, a gente resolve o problema, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito também, são os exercícios de roleplay ou as simulações. A gente faz uma espécie de ensaio, teatro, né? Em que a pessoa fala comigo como falaria com o outro. E aí a gente vai construindo junto essa conversa para treinar respostas assertivas e impor esses limites, tá? Muitas vezes os pacientes têm dificuldade de trazer isso para a sessão de uma forma clara. E aí eu recomendo um registro. A pessoa vai registrar quais foram as situações que aconteceu, se teve conflito, se foi, em que ponto foi desafiador, qual que é o perfil da pessoa que está tendo essa dificuldade. Então a pessoa anota, literalmente pega um caderninho, anota o que aconteceu e traz as anotações para a sessão. Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar relacionamentos e estabelecer limites saudáveis, a pessoa começa a ter reações como culpa, como medo. E aí a terapia vai preparar as pessoas para enfrentar essas emoções, sabe? As possíveis reações dos outros, porque no primeiro momento não é fácil. Pensa, a pessoa era boazinha, né? Tinha a síndrome de boazinha e dizia sim para todo mundo a vida toda. Aí agora ela está fazendo terapia e está aprendendo a cuidar de si. Teve uma cliente que falou comigo assim: olha, uma pessoa me deu feedback que a terapia não está fazendo bem para mim não, que eu estou ficando egoísta. E nessa situação específica, era uma pessoa que sugava todas as energias dessa cliente. Era o que a gente chamaria de um autêntico folgado, sabe? E quando ela estabeleceu limites, a pessoa sentiu, começou a dar feedbacks negativos e vai fazer parte do bem. E a gente vai preparar para isso durante a terapia, né? A gente vai avaliar continuamente, assim, esses limites estão em excesso também, porque tem gente que vai do 8 para 80. Ela fala, mudei, chega, vou dar um basta. E aí fala não para todo mundo, e agora eu vou cuidar só de mim. E não é bem assim, né? A gente precisa avaliar em que ponto pode ter mais flexibilidade, em que ponto vai ser de fato necessária empatia, vai ser necessário sim, né? Não é uma coisa tão radical. E a gente vai fazer ajustes conforme as circunstâncias vão mudando, né? E tá tudo bem. Tem uma coisa que eu gosto bastante, tem um modelo super prático. Se você quiser, você já pode começar a usar a partir de hoje, que é o modelo ABC.
e a sigla é difícil de decorar porque ela é em inglês, né? Mas basicamente a gente fala da situação em si, tá? Então, qual que é a situação que está desencadeando esse meu desconforto, que está me deixando chateada, a situação, tá? Quais são os meus pensamentos ou crenças em relação a essa situação? Então, por exemplo, uma cliente minha tinha dificuldade de dizer não ou estabelecer limites para a mãe. E a mãe queria viajar com ela para todos os lugares. Se ela falava que ia sair, a mãe, eu vou com você. E ela, Sheila, tem hora que eu quero sair só com meu esposo, mas eu sinto tanta culpa, porque minha mãe é tão sozinha. E aí a gente fez essa análise dos pensamentos por trás dessa situação. Então, que era a responsabilidade só dela, cuidar da mãe. E aí a gente foi trabalhando uma série de coisas. No resumo, só para você entender, ela identificou que tinha oportunidades, né, para a mãe desenvolver relacionamento com outras pessoas. Falou, mãe, eu vou viajar só com meu esposo dessa vez e aí você vai ficar na casa da minha irmã tal. Ou para essa viagem, se você não quiser ficar sozinha, vamos trazer sua amiga fulana de tal para cá, para vocês. Então, foram criando estratégias em que ela não se sentia culpada, que a mãe desenvolvia relacionamentos com outras pessoas e que ela conseguia fazer o que era necessário. Então, assim, a gente não precisa achar que quando começar a estabelecer limites na vida da gente, as pessoas vão nos odiar. Muitas vezes a gente vai, inclusive, melhorar a vida das pessoas, como é o caso que eu te contei agora, tá? A gente analisa a situação, analisa os pensamentos envolvidos e analisa as consequências, né? E aí, juntos, a gente vai bolar o melhor plano, tá bom? Então, de um modo geral, identificar as crenças, praticar uma comunicação eficaz, pode treinar essa comunicação com simulações, pode registrar os pensamentos, registrar situações para trabalhar com mais profundidade. Vamos sempre avaliar se não está sendo radical demais, vamos fazer isso, né, aos poucos. Então, assim, Sheila, em resumo, como que eu posso começar hoje a estabelecer limites? Primeiro, você vai precisar conhecer os seus limites, né? Mas quais são as situações que você sente que peca em estabelecer limites? Liste elas, né? E muitas vezes as pessoas não respeitam os nossos limites porque nós não sabemos comunicar para as pessoas. É o caso dessa cliente minha com a mãe. Ela não sabia comunicar para a mãe que queria um momento só com o esposo, né? E eu tenho certeza que a mãe dela não queria atrapalhar. Então, a gente só precisa comunicar as coisas de uma forma mais leve, né? Começar com pequenos nãos. Não precisa ser uma revolução que vai mudar o mundo de um dia para o outro, que vai ficar radical. Não é assim. Eu não posso agora, talvez mais tarde. Essa atividade não é mais indicada para mim, tem outra pessoa que faz melhor que eu, sabe? Tem um jeito, né? Tem a forma da gente fazer isso, clara, gentil, mas sempre cuidando de si e dando prioridade para aquilo que é importante para você. Porque o seu autocuidado não é um luxo, não, é uma necessidade. E é uma capacidade que você precisa desenvolver até para se relacionar bem e para ser mais feliz com as pessoas. Porque eu tenho certeza que você não quer ser essa pessoa rancorosa, chateada, magoada, que fala assim, eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Não podemos cair nesses embrólios, não podemos cair nessas armadilhas, tá? A maturidade emocional nos dá sabedoria para entender que cuidar de si não significa abandonar o outro. Pelo contrário, quando a gente estabelece limites saudáveis, você se torna uma pessoa mais forte, mais presente, mais capaz até de dar o seu melhor, né? E não aquilo que restou de você. Você está dando ali para a pessoa, quando você fala sim, de uma forma negociada, sim, dentro das suas possibilidades, não, quando está fora das suas possibilidades, sobra mais tempo, sobra mais energia, né? E eu espero que essa conversa te inspire a dar o primeiro passo hoje para resgatar seus relacionamentos, para resgatar essa leveza de se comunicar e de estabelecer limites com as pessoas. Combinado? Compartilhe esse podcast em todos os grupos que você participa, em todas as redes sociais, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas dicas. Tudo bem? Me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, porque toda quarta-feira tem um episódio novo no ar. Um abraço!